Espera aqui, vai sim, vai, conecta. Boa noite, irmãos. Louvado seja o Senhor. Bom estar juntos. Bom estarmos juntos. Deus é bom. E aí, Givanildo? Bom? Boa noite. Vamos iniciar adorando o Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É bom louvar junto, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. E Deus esse dia tem nos ensinado, né, que nem só de pão vive, né, mas também de comunhão, de privação de algumas vontades nossas, né, de repente sair, de passear, de fazer o que a gente quer, porque Ele nos encerrou dentro das nossas casas, para a sua glória. E nós louvamos a Deus por isso. E eu quero lembrar do cântico que muitos irmãos já conhecem, lá dos hinos da igreja, do início, né? Que fala exatamente algo assim, né? Pedindo a Deus um clamor ao Senhor que sare essa terra, né? Fala assim: eis-nos aqui, Senhor, temos sede de Ti. Quem souber, louva o Senhor junto conosco aqui. Eis-nos aqui, Senhor, temos sede de Ti. Temos sede de Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Temos sede de Ti. Há um gemido em nós, expressarmos o que Tu és. Vem quebrar as cadeias e não nos deixam fluir. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao Teu povo. Vem
essa terra. Sara essa terra, Senhor, limpando de todo filho, limpando de todo pecado. Sara essa terra, Senhor, limpando de todo pecado. Vem enchê-la de vida, glória a Deus. Vem tratar o que é teu, transformar o deserto em manancial de leite e mel. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao teu povo. Vem trazer cura, vem trazer cura, vem trazer cura ao teu povo. Libera o teu poder, libera o teu poder, Senhor. Libera o teu poder sobre o teu povo. Libera o teu poder, libera o teu poder, Senhor. Libera o teu poder sobre o teu povo. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Damos graças por mais um dia, Senhor. Mais uma semana que o Senhor nos deu, Senhor. E vemos a tua mão, Pai, poderosa sobre nós, Pai, sobre a sua terra, sobre essa nação, Pai querido. E nós te bendizemos, Pai, sabendo que a tua mão mesmo está sobre nossas vidas, Pai. O teu poder está sobre nossas vidas, Senhor. E nós podemos declarar e dizer e confiar que Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, a nossa segurança, em quem podemos confiar, Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendizemos o nome do Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Hoje a Ana Luz estava lembrando, né, um Salmo 18, que fala assim, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, né? Rocha da minha salvação, rochedo em quem me refugio. Então, a gente lembra, né, que Davi escreveu essas coisas porque ele viveu essas coisas. Muitas vezes ele se escondeu dos inimigos, não porque ele tinha medo ou porque ele era mais fraco, porque Deus não autorizou a atentar contra as pessoas que estavam perseguindo ele. E ele, então, muitas vezes se escondeu em cavernas, em brechas de rocha. E ele então, nesse salmo, ele fala: o Senhor é rochedo meu, né, o rochedo que me refugiu. Então, ele não confiou nas cavernas, nas rochas e naqueles locais onde ele se escondia, porque o Senhor era com ele. Então, ele confiava no Senhor. Então, é tremendo, assim, nós podemos desfrutar dessas coisas. E eu quero, né, louvar o Senhor, porque sabemos que, mais uma vez, estamos juntos, porém um pouco distantes, mas a gente pode ver que nós podemos saudar, vamos dizer assim, né, os irmãos lá do Irajá, que estão nos assistindo, estão nos vendo, nos ouvindo, junto conosco, os irmãos de Aracruz, estão também ali ligadinhos em nós, lá de João Neiva, também os irmãos de Barra do Riacho, os irmãos de Barra do Saí, louvado seja o Senhor, Mar Azul, Coqueiral, Aracruz. Então, todo esse povo, né, que Deus tem levantado ao longo dessa região aqui, Deus tem nos dado o privilégio de estarmos juntos, né? Também, quem sabe aí, Setembrino está nos ouvindo, louvado seja o Senhor, se estiver. Então, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, né? E é bom estarmos juntos. E eu quero dizer, amados, que cada dia que passa, né, cada
semana que passa, cada transmissão que a gente faz, mais nós podemos ver a mão do Senhor, então, agindo, né, sobre nós, agindo sobre as nossas vidas, e vemos Ele já, vamos dizer assim, retirando essa praga do mundo, agindo sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a vida da nação, e nós louvamos ao Senhor por isso. É bom podermos saber que podemos confiar no Senhor. Ainda que nos homens, né, nunca podemos confiar e nem devemos, até porque, o que os homens dizem nessa situação? Né? Nós não temos um remédio, nós não temos uma saída, não sabemos disso, não sabemos daquilo. E então, aonde está o nosso refúgio? Né? No Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. E nós queremos bem dizer o nome do Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança. E é muito bom, e eu não tenho me sentido sozinho, né? Nós temos nos sentido sozinhos, porque quando a gente se conecta assim, ou fala com os irmãos também pela semana, eu tenho ligado para muitos irmãos, com alguns feito chamados de vídeo, outros chamados de voz, mas temos falado com os irmãos podem me ligar também. Tem sido muito bom, isso tem nos aproximado. E nós sabemos que o que é viver a igreja nas casas, como isso é real para nós, e como isso agora está cada vez mais real para nós. Deus está restaurando cada vez mais essas coisas. E é muito bom poder agora colocar em prática, um pouco mais em prática, né? Porque, na verdade, nós já devemos ter isso em prática no dia a dia, mas como agora, de fato, estamos colocando em prática a vida da igreja nas casas. O Senhor Jesus sendo o Senhor das nossas casas, reinando em nossas vidas e restaurando, né, os relacionamentos. Isso tem sido muito bom. Amém, amados? Eu quero compartilhar algo com vocês, então, hoje. Nós temos falado de algumas coisas fundamentais nesse tempo que nós temos juntos. Falar um pouquinho também, continuar falando de fundamento, e como eu escrevi ali no tema, né? Jesus, o Verbo encarnado. Nós sabemos, amados, que poucas coisas, né, como Maria falou, como Marta falou, né, de Maria, naquele texto de, acho que, se não me engano, Lucas 10, se não me engano, quando fala ali que pouca coisa é necessária, né, uma só basta. Então, para nós também deve ser assim, né? Estamos dedicados, isolados, mas para nós uma coisa só basta, estarmos em comunhão com o Senhor. E eu quero lembrar, né, nesse momento que estamos aqui juntos, que esse Jesus, né, que nós andamos com Ele e que está em nós, né, porque Ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, Ele existe desde o princípio, né? Quero lembrar um versículo que está em João 1, de 1 a 3. E como essa palavra é poderosa, e nós já sabemos de cor, então mas não vamos apenas lembrar da palavra de cor que sabemos, mas do que de fato ela está dizendo para nós. Que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, olha só como é tremenda essa palavra, assim, nós podemos dizer que Jesus, né, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era apenas o Senhor. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, a gente fala assim, que esse Deus, né, esse Jesus em que nós cremos, ele estava lá no princípio com Deus. E o que é o princípio para nós? O princípio é lá em Gênesis, quando começou as coisas serem escritas? Não. Em Gênesis relata a criação do homem, né, desse local, da terra onde vivemos, mas Deus, muito antes disso, a palavra diz que ele é eterno, e a eternidade ela não tem início nem fim, ele já existia. E é tremendo ver, então depois ele fala que todas as coisas que nós conhecemos e vemos e imaginamos foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez.
E por que eu estou falando isso, né, amados? Porque, na verdade, a beleza não parou por aí, né? A maravilha de Deus não parou por aí. E ele fala, então, dessa eternidade de Deus e que sempre ele existiu. E aí tem um versículo tremendo, né? Que fala assim, em João 16, 18. Se vocês puderem, der tempo de abrir, né? Se eu desse tempo para vocês. Mas tentem abrir nesse tempo aí, porque eu preciso também aproveitar esse tempo nosso. João 16, o Evangelho de João 16, 18. Olha nessas palavras de Jesus, assim, como são tremendas, palavras simples, mas como elas trazem uma revelação tremenda para nós. Ele fala assim, aqui, vim do Pai. Então, Jesus está falando isso para as pessoas, para nós. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, as pessoas tinham dúvidas, né, se Jesus era o Messias, se Jesus era o Cristo. Essa revelação que ele expôs aqui por palavras diz tudo. Então, o que ele diz aqui, né? Vim do Pai e entrei no mundo. Como que nós entramos no mundo? Nós entramos no mundo através de um relacionamento, de um parto, né? Fomos gerados aqui nesse mundo. Mas ele veio do Pai e entrou no mundo. E nós conhecemos a história, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, através de Maria, da Virgem Maria. E a palavra fala, né? Que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, essa é a divindade, essa é a soberania, essa é a maravilha que Deus fez, algo que nós não conseguimos imaginar, que ele veio do Pai e entrou no mundo. Nós não temos como imaginar isso, porque nós já fomos gerados aqui nesse mundo. Vamos para o Pai um dia. Aí nós, de repente, vamos poder entender um pouco disso aí. Mas, por enquanto, nós viemos desse mundo e estamos nesse mundo. Mas Jesus, ele veio do Pai e entrou no mundo. E está em João 16, 18. Então, essa é uma revelação tremenda que ele faz, né? E ele também fala assim, né? João 16, 28, fala que é aquele outro texto, né? Qual que é? João, ele fala assim... João 16, 28. Vim do Pai e entrei... Isso, obrigado, Amandos. Não, eu tô falando. Na Luz que falou aí, está me corrigindo aqui na Luz, né? João 16, 20... Eu botei 29, mas é 28. João 16, 28. Falei João 16, 18. Então, João 16, 18. E aí, em Hebreus, então, vamos abrir Hebreus 1, versículo 3, só o versículo 3, ele fala assim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só as palavras. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, aqui nós vemos também outra grande e tremenda revelação, que ele é a expressão exata de Deus. Palavras, de repente, não podem dizer isso que está sendo dito aqui ou trazer o entendimento pleno dessas coisas. Mas aqui está trazendo para nós, para que nós possamos compreender. E aqui também traz algo tremendo, que é um pouco da obra que Deus fez aqui na Terra, que Jesus veio fazer aqui na Terra, que é fazer a purificação dos pecados. Porque aqui está dizendo assim, depois de ter feito a purificação dos pecados, então, como falamos em João 16, 28, né? Ele deixou o mundo e foi para o Pai, né? Voltou para o Pai.
Então, são coisas tremendas a respeito de Jesus que nós sabemos e precisamos saber, porque isso para nós é o fundamento da nossa fé, é o que nos solidifica e nos faz ficar em cima de uma rocha, para que a gente não seja abalado por qualquer vento, ou de doutrina, ou de tribulação, ou de pandemia, porque nós estamos em cima de uma rocha, de um Deus que veio do Pai, entrou no mundo, veio aqui, fez a purificação de pecados, e através dessa purificação de pecados nos deu acesso de volta ao Pai. E aqui, então, nós vimos qual foi a grande obra de Jesus, que foi essa de fazer a purificação de pecados, de morrer por nós. Então, tudo isso aí fala de qual expressão, de qual é de quem era o Filho de Deus, né, Jesus. E depois a gente entra na questão dele ter se tornado homem, de fato, né? João 14, que nós também memorizamos e sabemos bem, Evangelho de João 1, versículo 14. João, quando escreveu o Evangelho, ele traz coisas assim específicas e muito essenciais do entendimento da divindade e da grandeza de Jesus como Deus. Ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, não foram os homens daquela época que viram a glória de Deus através de Jesus. Nós, até hoje, quem se aproxima de Jesus, vê essa glória. Hoje estávamos ouvindo aí um testemunho de uma senhorinha de acho muito mais de 80, talvez, e ela falando assim, você não tem dúvida que ela encontrou com Jesus, que Jesus encontrou com ela, e ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. O filho do Val colocou. A Amanda, né? Amanda lá do filho do Val, de Teixeira, que colocou. Então é tremendo você ver assim, e você não duvida, porque você está vendo ali, é o que várias pessoas ao longo desse tempo e ao redor do mundo têm essa experiência, e não tem um inventar o que está sendo dito, e não tem um expressar o que sentiu, e ela ali chorando e falando dessa experiência que ela teve de ter encontrado Deus, ou seja, visto a glória de Deus, e vimos a sua glória. Então, esse é o nosso Jesus em quem nós cremos, esse é o fundamento pelo qual nós estamos alicerçados, na fé em Jesus, na fé em Cristo Jesus, e nós não podemos nos deixar abater ou ser sacudidos pela dúvida. Nós memorizamos um versículo tremendo também, que está em Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 8, né, que ele nos traz lá também sobre o fato de Deus, né, ter vindo de Deus, Jesus ter vindo de Deus, entrado no mundo, e se transformado em ser feito carne, né? E ali ele fala também que ele se esvaziou, ele se humilhou, né, e se tornou semelhante a nós. Vamos lembrar desse versículo? Não é? Está em Filipenses 2, de 5 a 8. Abram aí, porque alguns... a gente vê o tempo de todo mundo para ser falado juntos, né? Porque nós estamos aqui separados, mas podemos recitar juntos esse versículo. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, é um versículo também que transmite para nós esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu estou lendo um livro que fala, né, que Jesus, ele
ele fez o sacrifício perfeito. Perfeito porque é Deus. Nenhum homem consegue fazer como ele fez. Foi perfeito. E esse sacrifício foi se humilhar. E quem se humilha é o homem, né? Então ele se tornou homem para se humilhar. Então isso é o sacrifício de Jesus, né? Ele se tornou homem e se humilhou. Então isso foi perfeito para nós, né? Para nos dar o exemplo. Então nós, amados, devemos confessar Jesus, né? O que é confessar Jesus? Uma é quando nós nos arrependemos, nos convertemos, nós confessamos Ele como Senhor. E não só agora, depois que nós nos convertemos, mas também confessar Ele ao mundo. Porque a palavra diz que quem confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veio de Deus. Porque o que vem do maligno não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, isso está escrito lá em 1 João 4, versículo 2. Podemos abrir. Nós estamos falando de coisas, né, fundamentais para que nós possamos alicerçar e fortalecer a nossa fé. João 4, versículo 2 fala: nisso conheceis o Espírito de Deus, vou ler de novo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E eu quero então confessar, para quem eu puder, para quem eu tiver condições de que Jesus Cristo veio em carne. Porque isso aumenta a minha fé e isso me dá a certeza que eu sou de Deus, sou filho de Deus. E também tem mais um versículo, que é a segunda epístola de João também. Viram a página aí, alguns. 2 João 1, versículo 7. Fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 2 João 1,7. Na 2 João não tem capítulo, mas a gente fala 1,7 só para questão didática. É um capítulo único, né? Então é 1,7. Então, muitas pessoas estão vindo pelo mundo. Então, como nós falamos na última reunião aqui, que vozes vamos ouvir? Que profeta vamos ouvir? Então, aqui nós temos algumas dicas, né? Aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, nós temos que... E aí, temos que também, a palavra fala também, não é só isso, mas fala dos frutos também, né? Lógico, que pelos frutos conhecereis, que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, né? Que vem de Deus, mas também pelos frutos. Então, quem também é de Deus, dá fruto proveniente de Deus. Então, nós precisamos e devemos confessar Jesus Cristo todos os dias, onde formos. Somos filhos de Deus e por isso confessamos Jesus. Amém. E agora, né? Esse Cristo vive em nós. Nós confessamos Ele, cremos nele, nos tornamos filhos de Deus e Ele passou a habitar em nós. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Então, nós agora temos o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é tão tremendo e poderoso, amados, que Paulo deixou isso registrado lá em Romanos 8, versículo 11. E eu acho que às vezes a gente até esquece disso, porque se nós lembrássemos disso todos os dias, a gente jamais teria uma fé tão pequena. Mas como nós somos falhos, né, louvado seja o Senhor, que é misericordioso e tem compaixão de nós, e nos perdoa por essa fé tão pequena, aqui fala assim, Romanos 8, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito de Deus que habita em nós
ele não é diferente, ele é o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito, pela promessa, vivificará o nosso corpo mortal. Por que o nosso corpo mortal? Porque nós estávamos mortos, lá em Efésios 2 fala, pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, a palavra diz. Então agora, amados, nós não podemos testificar em nós outra coisa a não ser a vida de Cristo em nós. Isso é tremendo. E outro versículo também que nos lembra disso é Gálatas 2, 20, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que fala logo? Porque vem a continuação do versículo anterior, ou até esse mesmo em algumas versões, fala assim: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, né, que a si mesmo se entregou por mim. Então, amados, esse é o nosso viver agora. Essa é a nossa nova vida. Esse é o nosso testemunho agora. Que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Então, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, né, que era Verbo e que tudo criou, tudo se fez pela palavra do seu poder, né, ele veio de Deus, entrou no mundo e ele se tornou carne, habitou entre nós e pela misericórdia de Deus fez a purificação dos pecados e aí nos deu acesso de novo ao Pai. E aí a palavra, né, pelo seu poder, pela sua misericórdia, passou a habitar, e pelo mistério de Deus, passou a habitar dentro de nós. Então, agora nós temos acesso ao Pai. A palavra em se não me engano, 1 Pedro 2, fala assim que nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para falar das maravilhas de Deus, para testificar e para compartilhar as maravilhas de Deus para o mundo. Então, Cristo, então, em nós é tudo. Ele habita em nós. E a obra que ele fez no mundo agora, ele continua fazendo através da igreja, através de nós. E por isso, amado, que nós estamos falando, né, que a igreja não é aquele local onde vamos nos reunir. A igreja é o povo que está espalhado pelas casas, incendiando, né, os bairros, as vilas, incendiando as ruas, porque, imagina, amados, em cada casa, Jesus reinando, em cada pessoa, o Espírito Santo de Deus habitando. Isso é o poder de Deus. Cristo, então, em nós é tudo. Como diz o Vince, e como está na palavra, em Gálatas também, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória para esse mundo. Então, nós estamos todos, né? O que todo mundo fala agora, né? Onde você liga, fala dessas coisas, e as ministrações têm sido também nos fortalecendo, nos animando nesse período que estamos isolados. Estamos todos isolados, e alguns de nós ouviram uma palavra que foi ministrada pelo Wagner essa semana, junto com o Willi, lá do Rio. Ele estava falando, dando testemunho, e ele falou umas coisinhas interessantes que eu até anotei, e alguns irmãos ouviram, vão se lembrar. Ele fala que eles nos isolaram dentro das nossas casas, né? Nos proibiram de sair, de fazer algumas coisas, mas as coisas essenciais, isso ninguém tirou de nós, né? Que é a luz, que é o ar, que é o pão e é a água. Então, são 4 coisas, né? A luz, o ar, a água e o pão. A luz está ali, ninguém pode nos tirar isso. O sol amanhece e ele clareia todos os dias. O ar está ao nosso lado para nós respirarmos. A água para bebermos. Não nos foi privado disso, até porque podemos ter em casa ou sair para comprar. O pão podemos sair também, o supermercado, açougue, padaria, estão acessíveis a nós. Mas se olharmos isso dentro do contexto nosso espiritual, Jesus
ele falou dessas 4 coisas, que ele é essas coisas, e nos basta. Nós cantamos buscar primeiro o reino de Deus, né? Não só de pão o homem vive, né? Porque ele falou que eu sou a luz do mundo, ele disse. Eu sou a luz do mundo. Então, ele é a nossa luz. Ele disse, né? Quem beber dessa água, da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, ele também é a fonte de água viva. Ele soprou sobre nós o sopro da vida, o ar da vida, né? O sopro da vida, ele soprou sobre nós. E também ele disse lá em João 6, né? Ele é o pão da vida. Então, nós temos essas 4 coisas expressas dentro de nós mesmos. Então, nós podemos ser para o mundo alimento, nós podemos ser para o mundo água, ar, luz, porque ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, amados, se nós, né, não esquecêssemos, né, de quem nós somos e o que nós representamos, de quem nós somos embaixadores, há poder sobre nós, né? Foi derramado poder sobre nós. A palavra diz lá, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, esse poder está sobre nós. E que nós possamos usar isso para a glória de Deus, né, segundo a vontade de Deus, sem timidez, sem reservas, né? Porque ele nos mandou para fazer isso aí. Então, não podemos ficar aguardando, temos que ouvir a voz do Senhor. E nesse período que estamos agora vivendo, se ele nos falar algo, né? Alguém que está ali precisando de alguma palavra, e nós não pudermos visitar fisicamente, nós podemos ligar, podemos estar juntos de alguma forma e levar essa água, levar esse ar, essa luz, esse pão para satisfazer as nações. Amém. Em nome de Jesus. Então, só 2 perguntinhas ficaram, né, para a gente encerrar. Quando nós recebemos tudo isso de Deus, todo esse poder, toda essa nova vida, né, foi feito 2 perguntas, né, que o Wagner fez, eu achei interessante para a gente refletir. Tipo assim, quem você era e o que fazia antes, né, de Jesus e que agora você não faz mais? Com certeza, amados, muitas coisas que não agradavam a Deus, nós paramos de fazer, paramos de pensar, paramos de procurar. Isso, de fato, não pode mais voltar para a nossa vida. E a gente tem que lembrar, como testemunho, que eu era assim, era assado, fazia isso, fazia aquilo, pensava isso, pensava aquilo, e essas coisas não podem mais fazer parte da nossa vida. Isso era antes. Isso era... Por quê? Porque isso agora ofende essa luz que está em nós, ofende essa água limpa que nós recebemos. Então, nós não podemos mais aquilo que não agradava a Deus antes, que nós agora deixamos de fazer, não pode mais estar em nós. E a outra pergunta é quem você não era ou que você não fazia, que agora nós passamos a fazer com Jesus. Não era? Eu não era, de repente, eu não era uma pessoa santa, não era uma pessoa que confessava, que me humilhava, que não deixava a ira me extravasar em mim. Sei lá. Né? Quem eu não era, que agora eu estou sendo. Agora eu sou manso, agora eu tenho bondade, eu tenho misericórdia, eu tenho amor, eu tenho vontade de proclamar para aquelas pessoas que não conhecem. Eu tenho agora o peso de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Isso não fazia parte de mim, e agora faz. Então, nós somos agora uma nova criatura. Amém. As coisas velhas já passaram. Amém, amados? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar um cântico, né, que é para a gente depois orar e encerrar. É um cântico que nós cantamos na reunião anterior. Nós aprendemos lá com os irmãos Teixeira. Que nós agora conhecemos a vida eterna de Deus. E a vida eterna está em nós. Amém? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como único Deus, e a Jesus, o Cristo, a quem enviaste para nos salvar. Te conhecer não é religião, te conhecer
ouvir falar. Para te conhecer, preciso me entregar, contigo andar e obedecer. Te conhecer não é religião. Te conhecer não é ouvir falar. Para te conhecer, preciso me entregar, contigo andar e obedecer. Preciso me entregar, contigo andar e obedecer. Aleluia, Senhor. Nós queremos agora orar ao Senhor para interceder, clamar, para nos colocar diante do Senhor, para junto com os meus irmãos, Amém. junto com a tua igreja, Pai, que está espalhada pelas casas. Deus querido, nós primeiro declaramos que te amamos, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Renova em nós a alegria, a esperança, a misericórdia, Senhor. Fortalece a nossa fé a cada manhã, Senhor. Nós sabemos que somos, Pai, teus filhos, Senhor. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então nós somos, Pai, aqueles que querem te conhecer mais e mais, aqueles que querem te conhecer por obedecer, por passar, Pai, por algumas tribulações, e aí vamos te conhecer mais e mais, Senhor. Então, Deus, fique conosco, fala conosco, Pai, seja com cada irmão. Obrigado porque o Senhor tem restaurado a casa do Fagner lá, Deus, da enfermidade, e tem se levantado. Continua, Deus, atuando na vida da Esther, Pai. Deus, estava com o princípio de pneumonia. Deus, age também na vida dos meus irmãos, que de repente não sabemos, que possa estar com alguma enfermidade, Senhor, nesses dias. Livra-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, Aurora. Tchau.